Como montar uma apresentação? Vamos supor aqui, por um exemplo, que a sua apresentação seja sobre um certo fotógrafo. Você vai ter que começar com uma capa. Nessa capa, você já pode até aproveitar e colocar o nome do grupo, ou o nome dos integrantes do grupo. Por exemplo, grupo fotos. Aí tá a capa com o tema do trabalho, uma imagem ilustrativa e fotos. Se for uma ou duas pessoas, já coloca o nome das pessoas direto. Não precisa perder tempo com o próximo slide. Se for um grupo grande, 5 pessoas, você pode colocar no slide seguinte. Dependendo do ambiente, dependendo do seu trabalho, nesse slide seguinte, você já coloca também a foto das pessoas que estão nesse grupo. O pessoal de publicidade até coloca isso, faz uma coisa especial. Coloca acho que Canon que chama, não lembro agora. Mas tem inclusive um jeito certo, um termo certo para você colocar. Em cursos que sejam, por exemplo, mais voltados à tecnologia, ou mesmo uma coisa onde a aparência não importa tanto assim do conteúdo, não usam, coloca só o nome mesmo. Depois passa por uma introdução. Introdução, você vai dizer por que você vai falar desse fotógrafo, né? Por que você escolheu esse tema? Mesmo se você não escolheu o tema, se for o professor que escolheu, por que esse personagem, esse fotógrafo, foi importante? Você pode trocar a palavra fotógrafo por seu profissional de área favorito, por um engenheiro, por um médico, veterinário, o artista, tá? O fotógrafo aqui é só por exemplo mesmo. Mas se você escolheu esse fotógrafo, por que você escolheu? Se o professor escolheu esse fotógrafo, é porque alguma coisa esse fotógrafo fez para ser importante, não só para você, como para a turma saber quem ele é. Tá? Então na introdução você consegue dizer um pouco sobre ele. Aí passa por primeira parte, um conteúdo de informação. Tá? Eu vou separar em dois tipos de conteúdo, mas é uma coisa só. Conteúdo de informação, aí você passa qual é a história do fotógrafo, qual que é a história dele, o trabalho dele, qual que é o material que ele fez. A introdução apresenta o cara para quem não sabe quem ele é. Agora você vai explicar quem é o cara mesmo, qual que é o trabalho dele, por que esse cara é importante, né? Para a matéria ou para a humanidade, dependendo do tema, não sei. Pode ser um cara que tirou foto a foto que revelou, sei lá, o esconderijo do Osama Bin Laden. Não sei. A gente pode ser que esse cara mudou o planeta. Tudo depende do qual o foco do curso também, o foco da sua pesquisa. Né? E depois vem um que eu chamo de conteúdo de exemplo. Tá? Tente não gastar tanto tempo com os exemplos. Tente fazer uma coisa mais dinâmica. Por exemplo, no caso do fotógrafo, você pegar 5 a 10 fotos, você mostra bem claramente, bem fortemente qual que é o material que ele fez. Se você pegasse, assim como se você pegar 5 ou 10 pinturas de Da Vinci, 5 ou 10 músicas de um cantor, e você pode exemplificar da seguinte forma: você faz alguns slides, separa ali uma ou duas fotos por slide para poder ficar bem grande, e você coloca qualquer informação que é necessária. Por exemplo, essa aqui é a foto que ele tirou em Paris nesse ano e é tal evento. Essas duas fotos aqui mostram que o estilo dele é de tal forma. Ele tem essa pegada, ele faz tal coisa, tá? Esse tipo de conteúdo também serve se você estiver apresentando um objeto que não é muito grande ou que não é ou que você também não pode trazer para a sala de aula. Eu já vi, por exemplo, um grupo apresentando um cubo mágico que tinha cada lado do cubo tinha uma mensagem. A sala não tinha como todo mundo ver ao mesmo tempo aquele cubo. E eles não tinham como produzir muitos cubos para todo mundo ter um. Então eles poderiam ter colocado várias fotos desse cubo para todo mundo ver no slide as mensagens. E aí depois, quem fosse analisar ou ter interesse, pegar na mão. Mas pelo menos ninguém ia ficar se perguntando como que é esse tal cubo. E também se você estiver falando, por exemplo, de um engenheiro, um arquiteto ou de um prédio, você pega várias fotos do prédio e deixa bem ali representado
5 a 10 fotos, qual que é o conteúdo que você quer apresentar. Depois vem a conclusão. A conclusão, basicamente, você diz que a minha pesquisa eu aprendi que tal coisa. Tipo, a conclusão é a sua conclusão em cima do trabalho, ou a conclusão do grupo, na verdade. Então, a conclusão do grupo em cima do trabalho, da pesquisa. E por fim, um slide de agradecimento. Tá? O slide de agradecimento, ele também ajuda. Quando você não sabe como terminar, você coloca o slide escrito valeu, todo mundo sabe que acabou. Então, evita tipo, aquela pergunta, aqueles segundos constrangedores, onde ninguém sabe se fala fim, se fala obrigado, se aconteceu. Então, o slide de agradecimento já mata essa questão. Você já pode colocar também nesse slide qual que é a sua referência ou quais foram as suas referências. Se você for usar referência a um site, por exemplo, é importante você colocar que dia você acessou esse site e o link dele. Porque algumas informações às vezes mudam, né? Então, como um site ele pode ser alterado a qualquer momento, inclusive pode sair do ar a qualquer momento, se você colocou aqui o dia que você acessou, se teve alguma alteração, o seu professor pode ir lá e ver, a informação está diferente, mas é porque no outro dia estava diferente. Tá? Tá tendo você buscar nos históricos da internet como é que esse site estava naquele dia. Assim, um exemplo bem fácil, e eu espero que ninguém use num trabalho acadêmico, mas é um exemplo claro, é o Wikipedia. O Wikipedia pode ser alterado por qualquer pessoa. Então, se você usou uma citação do Wikipedia e ela foi alterada no dia que você colocou, estava lá. Tá? Mas pode ser também que você esteja falando de algum trabalho, de um artigo acadêmico. Eu não sei como funcionam artigos em publicações científicas, mas se uma publicação saiu do ar por algum motivo, ou um texto mesmo de algum artista, de algum escritor, foi postado em um site que não era realmente certificado, que não é um site de produtos acadêmicos, e resolveu apagar o texto por qualquer motivo, você ter colocado o dia te deixa mais tranquilo em relação a isso.